Boa noite, amigos internautas que estão nesse momento nos assistindo, nesse exato momento. Eu gostaria de saber como está o som, se o som está claro, bem como a imagem, se a imagem também está boa. O som está bom? Então, vamos dar início à nossa palestra. Tudo bem o som? Tudo bem? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comunidade espírita Nova Era, na pessoa do seu presidente, o irmão José Alberto, pelo convite formulado para ministrar esta palestra, bem como agradecer também à Rádio Transvale 107.1 FM pelo apoio dado. Iniciaremos o nosso trabalho com uma prece, a fim de prepararmos o ambiente para a intuição e inspiração dos amigos espirituais que já se encontram aqui conosco. Então, eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, aqueles que quiserem. Divino amigo Jesus, envolva na tua luz, no teu amor e na tua paz a todos nós que aqui estamos presentes. Para que, Senhor, tenhamos nessa noite um manancial de luz e de bênção jorrando no alto das nossas cabeças. Intua-nos, Senhor, inspire para que tenhamos esse manancial iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. Feito isso, passamos a nossa palestra sobre a criança interior. Conforme assevera o psiquiatra suíço Jung, em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser e nunca estar completo, e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Diante dessa assertiva de Jung, eu pergunto a você: se você pudesse reencontrar agora com a criança que foi um dia, como seria esse encontro? Seria um encontro cheio de amor, cheio de compaixão e cheio de orgulho? Ou nele teria culpa, tristeza, dor e até um pouco de carência? Como você tem cuidado da sua criança interior? É sabido, e conforme já asseverou Jung, que todos nós carregamos uma bela criança dentro do nosso coração, independente da idade. Ou seja, se já somos adultos, jovens ou idosos, não importa. Cada um de nós traz guardada consigo a essência da nossa criança. Uma criança que é fonte da espontaneidade, fonte da leveza, fonte da alegria e fonte da criatividade.
Uma criança que carrega a nossa verdadeira natureza e é fonte de pureza, mas que também sente nos ombros o peso dos traumas e histórias de dor que vivemos um dia. Que vivemos um dia lá atrás, na nossa infância. Impende ressaltar que existe uma distorção no entendimento de quando falamos sobre cuidar ou conversar com a nossa criança interior, não é para sermos imaturos no comportamento ou deixarmos as responsabilidades de lado. Não, não é isso. Mas sim para resgatar a verdadeira essência da sinceridade, da pureza, da alegria e da espontaneidade. Essências essas primordiais para o nosso desenvolvimento saudável e para termos uma vida plena e uma criança dourada. A gente, meus amados, está o tempo todo experienciando o mundo e captando informações, muitas, abundantes informações. E quando somos criança, estamos absorvendo uma infinidade de coisas e criando o nosso próprio universo. Um universo particular. Um universo cheio de vivências positivas e negativas. Cheio de felicidade e de tristeza. Cheio de amor, mas também de medo e de dor. Ou seja, um universo repleto, cheio de abundante de dualidades. Doravante, quando as coisas ficarem rígidas e ásperas, consulte a sua criança interior. Veja se o que você tem vivido atende às necessidades dela, necessidades de amor, necessidade de diversão, necessidade de curiosidade e de entusiasmo. Toda criança é entusiasta e é curiosa. Com isso, você vai se conhecendo e liberando cada vez mais para seguir sua vida em paz com ela, se amando, se perdoando, perdoando todas as outras pessoas que podem não ter suprido as suas necessidades em algum momento. Não importa, não importa. Siga em frente. Destarte, meus amados. Cuidar da criança interior é de importância vital para o desenvolvimento emocional e para manter uma autoestima saudável. Conhecer a sua criança interior é uma parte fundamental do processo de autoconhecimento e de autocura. É uma parte fundamental desse processo de autoconhecimento e de autocura. Ao voltar a sua atenção para a infância, será capaz de entender sentimentos, comportamentos e crenças que possui hoje e como tudo isso impactam sua felicidade. Como tudo isso
impacta sua prosperidade, sua plenitude e seus resultados. Você não é o que lhe aconteceu, mas o que faz com aquilo que lhe aconteceu. Vou repetir. Você não é o que lhe aconteceu, mas o que faz com aquilo que lhe aconteceu. É como sempre digo, se for bom, deixe que fique. Alimente essa energia benéfica. Amplie ela. Crie uma egrégora. Coisas boas é para serem propagadas. Se for energia ruim, extinga. Cesse. Não alimente. Porque a gente quer sempre alimentar a energia ruim e deixa esvair a energia boa. Se é ruim, deixe que vá. Só não permita que a criança interior que habita dentro de você deixe de ter aquele lindo brilho nos olhos e a força, a criatividade e a doçura que podem transformar sua vida aqui e agora. Aqui e agora para melhor. Então, o que você pode dizer para a sua criança interior? Bem, em primeiro lugar, você precisa sentir realmente e falar com sinceridade para você mesmo, de você para você. Comece reconhecendo o que te abala. O que te abala nesse exato momento? Isto é, se está enfrentando uma depressão, se possui medo, eu falo do medo exacerbado, que pode levá-lo ao pânico, se sente solitário, porque hoje está muito comum, tendo em vista a pandemia, se sente pequeno e até mesmo perdido em qualquer que seja o assunto. Pode começar falando para a sua criança interior o seguinte: 1. Eu te amo, minha criança interior, porque hoje e sempre somos dignos de amor. 2. Reconhecimento, dizendo: minha criança interior, você fez o seu melhor. Você fez o seu melhor. Você fez o que podia fazer, mas fez. Gratidão. Gratidão, minha criança interior, por nunca desistir e por chegar onde chegou, mesmo com os momentos turbulentos, mesmo com as intempéries. Você persistiu e chegou, e conseguiu chegar. Então, gratidão por isso. 4. Eu perdoo as tuas faltas, minha criança interior, sem guardar culpas, sem guardar arrependimentos, ou tampouco ressentimentos. 5. Desculpe. Desculpe, minha criança. Você não merece ser tão cobrada, perturbada por uma vida de adulto que é tão agitada, tão atribulada. 6. Minha criança interior, eu te ouço e te respeito sempre.
Só que esse ouvir aqui, meus amados, é ouvir como um ato de respeito. Não é aquele ouvir onde os sons adentram os condutos auditivos e saem do outro lado. Não, não é esse ouvir. É o ouvir como um ato de respeito, que ainda que o que a pessoa está lhe dizendo não condiz com a realidade dos fatos, mas você acolhe e respeita, mesmo sem concordar. Enfim, entender e ressignificar o nosso passado é curar a nossa criança. É fazer o nosso processo de individuação. O nosso processo de individuação, que nada mais é do que ser o que você veio para ser. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós viemos com uma incumbência. Mas a gente esquece e se acovarda. E os espíritos dizem, inclusive na codificação, que às vezes a gente não consegue por falta de determinação e coragem. Quando falamos dos traumas e dramas vividos pela nossa criança interior, não estamos necessariamente nos referindo só a grandes perdas, a situações de abuso físico e ou emocional, ou a dores imensas. Não é só a isso, ou não é só disso que estamos falando. Até porque muitos dos nossos traumas vêm de uma criança que ainda estava entendendo o mundo. Vem de uma criança que ainda está em construção. Uma criança que percebeu as suas experiências de uma maneira única, de uma maneira peculiar, fazendo associações com a sua realidade íntima. Ou seja, o simples fato dela ter, por exemplo, um dia derrubado um copo d'água no chão, ou em cima daquele belo sofá da sua mãe, ou então quebrado um objeto de grande valor sentimental para sua mãe, e esta mãe ter ficado muito brava, essa situação, por si só, pode ser interpretada por essa criança como uma falta de amor ou falta de compreensão dessa mãe ou da própria mãe. Ou ainda, gerar crenças importantes de que essa criança se sente capaz de fazer ou não. De ser amada quando erra, porque ela começa a ficar amedrontada. Se eu errar, será que vou ser amada? De ter que ser perfeita o tempo todo. E é sabido que ninguém é perfeito o tempo todo. Principalmente espíritos ainda insuficientes, como nós, e que habitamos um orbe de provas e expiações. Então, não podemos ser perfeitos o tempo todo. Dentre tantas outras situações. Por isso, não devemos rotular jamais, as nossas crianças. Tampouco dizer que não amamos o nosso filho só porque ele fez algo
de inadequado. Não, não devemos fazer isso, porque uma pequena interpretação errada, vamos colocar entre aspas, feita pela nossa criança inocente na infância, pode influenciar consciente ou inconscientemente e ditar muitos dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, dos nossos sentimentos durante toda a nossa vida. A nossa personalidade e a visão que temos do mundo, meus amados. E aí estão inclusos os nossos valores, as nossas verdades, as nossas crenças. Tudo isso são, em grande parte, construídas desde quando estamos na barriga de nossas mães. Até quando somos muito pequeninos, um feto apenas. Por isso, devemos, a partir daí, começar a educar os nossos filhos e não ficar esperando o nascimento para fazê-lo. E não esperar o nascimento para fazê-lo. Senão a gente já perdeu aí 9 meses. 9 meses de educação. As memórias que vamos criando ao longo da vida podem ser carregadas por muito tempo sem percebermos. E digo mais, sem sequer nos darmos conta. Sem sequer nos darmos conta. Fazendo com que a gente repita padrões e mensagens que são baseadas nessas feridas e nos limitam de viver uma vida plena, muito mais cheia de amor do que de medo e de dor. Porque nós fomos criados para a felicidade. Somos seres lucígenos. O Pai só quer o nosso bem, a nossa felicidade. E só depende de nós. Porque Ele nos dá, a cada dia, um novo amanhecer, justamente para reescrevermos a nossa história. Acreditemos ou não, a nossa criança interior não se foi para dar lugar ao adulto sério que você é agora. A nossa criança não se foi, ela está aí. Ela ainda vive em você. Embora permaneça, na maioria das vezes, oculta e reprimida. Porque não podemos nos permitir dar saída ao que foi e ao que representa. Muitos de nós esconde a sua criança interior embaixo da cama, atrás da porta, ou trancafiada dentro do armário, quando não querem entregá-las para o dirigente do centro espírita, para o evangelizador, para o coordenador do grupo, para um amigo, um vizinho, quiçá um parente. Tudo isso para tentar se livrar dela, ao invés de amá-la. A criança interior demanda aspectos que nem sempre sabemos escutar. Tipo, ela lhe pede que não dê tanta importância às coisas.
relativize os problemas e tire esse casco de tristeza e que desenhe um rosto alegre, capaz de sair para passear com liberdade, com leveza. Olha que maravilha. Porque tem pessoas, meus amados, que já levantam de mau humor. Até parecem que tem um limão dentro da boca. Às vezes nem dão um bom dia. Ou quando dão, sai como um gruído. Sim, gruído de animal irracional. Porque está tão mal-humorada que não consegue deixar a felicidade transparecer. E a sua criança interior lhe pede apenas que cuide dela e a ame. Ela deseja ser abraçada, ser mimada, deseja ser cuidada. Olha que coisa maravilhosa, quem não gosta? E converter-se no ponto da atenção da sua vida. Isso lhe lembra algo? É a autoestima. E quando não a temos, entramos em uma derrocada, podendo chegar a um processo depressivo, que assola de forma devastadora a humanidade. Principalmente agora, nessa época de pandemia. Eu estava, outro dia, assistindo a uma reportagem onde o repórter asseverava que nas farmácias tem aumentado em 180%, vou repetir, 180% a procura por ansiolíticos e antidepressivos. E esse é um percentual considerável, meus amados. Um percentual considerável. Às vezes, a nossa criança demanda também que você não seja tão exigente consigo. Ela lhe pede que relaxe. E agora é o momento de relaxar. Antes, a gente se queixava que não tinha tempo. Agora nós temos tempo em abundância e muitos se queixam de que não sabem o que fazer com o tempo. Nós somos assim. Então, ela pede apenas que você relaxe e que preste atenção nas coisas simples que existem. O barulho das ondas do mar, o barulho da chuva, o perfume e a beleza das flores, olha que maravilha! O canto dos pássaros, coisas simples e de graça para nós, dada pelo Pai de amor. Ela pede que valorize o básico, as alegrias. Ela lhe pede que brinque e experimente. Pede principalmente que você não perca a ilusão pela vida e por si mesmo. Quer que você seja espontâneo e que tenha coragem e determinação. Não obstante, também há um aspecto vital que não podemos deixar passar. É possível que na sua infância ela não tenha sido precisamente feliz. Que você guarde no seu interior muitas feridas, muitos vazios e muitos lamentos.
Pode ser que as circunstâncias tenham obrigado a crescer violentamente, sem desfrutar dessas dimensões que nutrem toda criança. E nutrem toda criança, que são o amor, o reconhecimento, o vínculo emocional do carinho, do apoio. Isso é muito importante. Quantos casos a gente conhece de crianças que passam a ser pais e mães de seus irmãos, quando se tornam órfãos. Outros, sem mesmo se tornarem, mas por serem de família numerosa, começam os mais velhos cuidarem dos mais novos. Assim foi na minha família. Eu vim de uma família numerosa, de 10 irmãos. Outros, muito cedo, começam a trabalhar para ajudar no sustento da família, porque são pobres. Ou porque são arrimos de família. E assim sucessivamente. A ausência de tudo isso na vida da criança faz com que a criança, cresça com inseguranças, com desconfianças e com medo. Com medos que essa criança, que nunca pudemos ser, nos transmite. Essa figura ferida que continua em nosso interior. Então, eu faço mais uma pergunta para vocês. Do que a sua criança está precisando? Veja, a sua criança tem muitas das respostas que você está procurando nesse exato momento. Pode ser que a sua criança ainda esteja esperando ser amada e aceita. Talvez ela esteja precisando ser perdoada ou perdoar. Talvez ela apenas precisa sentir que é de fato ouvida. Pode ser que ela ainda esteja ferida ou precisando de um simples obrigado. E eu chamo de palavras mágicas, que a gente reluta em pronunciá-las. Por isso, se reconectar com a sua criança é um dos exercícios mais poderosos que você pode fazer. Desde mais, para ter simplicidade, alegria e pureza para as situações da vida adulta, como também para curar as tais feridas que ainda pode estar te limitando de conseguir melhores relacionamentos, te limitando de conseguir conquistar aquele sonho tão almejado, tão aspirado, de se sentir mais amado, mais ouvido e feliz sendo quem você é. Seja sempre quem você é. Então, o que fazer para resgatar, para se conectar e para curar a sua criança interior? O que fazer assim? Você pode cuidar da sua criança com pequenas técnicas simples, fáceis e que irão modificar o seu jeito de pensar e de agir. Primeira técnica, comece reconhecendo
Existe uma criança dentro de você. Aquela que viveu toda a sua infância, mas que permanece aí dentro. Algumas mais ativas, outras adormecidas. Segunda técnica. Entre em contato sempre que puder com a sua criança interior. Faça esse contato sempre que puder. Converse com ela e relembre diversos momentos bons. Sim, diversos momentos bons que vocês viveram. Porque a vida não é feita só de momentos maus. Terceira técnica. Pegue uma foto sua de quando era criança. E todos os dias, olhe para ela com carinho, transmitindo-lhe amor e paz. Quarta técnica. É uma técnica muito boa. É lembrar das brincadeiras de criança. Olha que coisa maravilhosa. Pula corda, baleado, amarelinha, passar o anel, pega-pega e tantas outras. É lembrar das cores, dos cheiros, dos sabores, das texturas dos objetos que você mais gostava. Quinta técnica. Em um estado total de relaxamento e meditação, imagine sua criança interna dormindo. Aproxime-se dela. Passe a mão em seus cabelos e acorde-a. Olhe bem nos olhos dela e pergunte: o que é que ela mais precisa? Ouça bem a resposta e, em seguida, diga que a ama muito. Sexta técnica. Quando estiver triste ou desesperado com qualquer situação do dia a dia ou rotina, se abrace. Se abrace, como se estivesse envolvendo uma criança em seu colo. Tente relaxar e dizer em voz alta palavras de conforto e sentimentos bons. Sétima técnica. Permita-se sentir o amor de criança. Deixe-se levar pelos novos momentos, pelas mudanças, não tema. Nada é por acaso nas nossas vidas. Leve sua criança para passear e esqueça toda a responsabilidade. Oitava técnica. Não viva sendo a regra ou vontade dos outros, não. Apenas respeite-as. Tem pessoas, meus amados, que mudam o seu jeito de ser, de vestir, de agir, de pensar, de falar, só para serem aceitas em um grupo, em uma tribo. Nona e última técnica. Tire um dia para você ir ao supermercado e comprar aquilo que mais gosta. Pode ser guloseimas, eu mesma adoro. E não se culpe, mas também pense bem para não ter exageros. Afinal, o que é prejudicial são os excessos, seja de comida, de sexo, de bebida, de compra, etc, etc. Então, fica cristalino que reconectar com a sua criança interior não é e nem precisa ser complicado. Você pode simplesmente fazer isso fechando os seus olhos, se não quiser usar nenhuma dessas técnicas. Imaginar esse encontro, frente a frente, olhando nos olhos dela e vendo-a olhar nos seus olhos.
Quando encontrar com essa criança, simplesmente ouça o que ela tem a te dizer. Silencie e ouça. Diga que você a reconhece. Ouve e a ama. Diga que ela não precisa ser perfeita o tempo todo. Reconheça que ela sempre fez o melhor que podia com o que tinha. Seja grato. Dê todo o seu amor e sinta o amor puro que vem dela. Você é capaz de promover uma linda cura em si mesmo nesse momento. E como assevera Fagner, em uma de suas canções, que eu não me lembro o nome agora, mas ele diz assim: sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Então, se as suas feridas, se as feridas da sua criança interior não forem cicatrizadas, elas voltarão a incomodar. Por fim, lembre-se que você não é o que te aconteceu, eu já havia dito isso. Que você sempre pode dar novos significados para tudo que você já viveu. E que a sua criança é uma parte incrivelmente poderosa que habita em você sempre e para sempre. Por isso, é necessário e imprescindível reencontrar a si mesmo e curar sua criança interior, pois não adianta fugir para lugar algum, haja vista que ela sempre acompanhará. Costuma-se dizer que aquele que vive da criação, aquele que vive da arte, aquele que sabe viver com o mínimo e entende o valor de presentear sorrisos. Olha que coisa linda, presentear sorrisos, sem motivo algum. Essa pessoa jamais quebrou a união com a sua criança interior. Jamais quebrou. É possível que os outros rotulem, às vezes, de loucos, pela sua espontaneidade, pela sua excentricidade. Ainda que não acreditamos, meus amados, mas esse cordão umbilical unido a essa criança interior saudável e feliz pode ser, sem dúvida, uma experiência enriquecedora, capaz de curar muitas feridas emocionais e de fortalecer a nossa autoestima. Impede ressaltar que os adultos que têm sua criança interior saudável, eles não se reprimem. Não se reprimem quando querem fazer algo não próprio de adultos. Como, por exemplo, passar por um parque e subir em um balanço. Não lhes importará que as pessoas estranhem. Não estão nem aí. Já aqueles adultos com a criança interior ferida se reprimem. Se reprimem quando desejam fazer coisas próprias da infância. Porque desejam passar uma imagem correta, uma imagem séria de adultos, sem se darem conta de que todos nós, humanos, temos a necessidade de voltarmos a ser uma criança de vez em quando. E não é nada mal. Não é imaturidade. Não. Só deixaremos que a nossa criança interior se divirta. Isso é necessário. Porém, os adultos que têm filho podem e devem divertir a sua criança interior quando brinca com seus filhos pequenos. Quem nunca ouviu? O pai gosta mais dos videogames do que o filho? Ou a mãe
gosta mais dos desenhos animados do que a filha. Agora, as pessoas adultas sem filhos tendem a reprimir mais seus comportamentos típicos de criança. Não chutam bola, não riem de qualquer bobeira. É como se na idade adulta tivéssemos simplesmente que ser corretos e não ter comportamentos considerados imaturos. Porém, meus amados, o certo é que não há nada mais saudável que deixar sua criança interior ser espontânea. Não a reprima, não a reprima. A idade adulta também precisa, de vez em quando, aproveitar essa parte divertida, essa parte lúdica. Por isso, o mestre asseverou: deixe vir a mim as criancinhas. E admoestou os seus discípulos quando quiseram impedi-las de ter com ele. Talvez muitas pessoas te chamarão de imaturo ou infantil, por seguir alguns instintos de sua criança. Mas antes mesmo de mudar suas atitudes ou se ofender com o que os outros dizem ou pensam, acredite, na maioria das vezes, estas pessoas possuem inveja de você. Isso mesmo, essas pessoas possuem inveja de você. E da maneira que elas agem, denota medo de mudarem a si próprio. E por isso te criticam. Frise-se que a qualidade de todos os nossos relacionamentos dependem diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. Com essas dicas, você desenvolverá algumas conexões com sua criança interior. Lembre-se de enchê-la de sentimentos bons, de energias únicas. Portanto, valorize quem você foi, porque você é quem é hoje por causa dos seus primeiros passos. Você é quem é hoje por causa dos seus primeiros passos. E para encerrarmos, meus amados, esta nossa palestra de hoje, eu vou fechá-la com a última pergunta, que servirá de reflexão para todos nós. E a pergunta é a seguinte: o que a criança que fui dirá do adulto que me tornei? Vou repetir. O que a criança que fui dirá do adulto que me tornei? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. Gratidão. Até a próxima. Quer mesmo encerrar?